qual o conselho final de tudo que você viveu? O que você deixaria para quem está assistindo a gente hoje, o mais importante da vida, para quem está saindo de uma situação difícil, para quem está querendo conhecer a Deus? Bom, como você disse, se eu for contar tudo... É muita coisa. É muita coisa. Primeiro, ouça, entenda, acredite e movimente. Amém. Cheguei analfabeta, Deus, ele lançou uma palavra profética. Eu vou te usar nessa terra. Eu não sabia e não sei. Você disse algo interessante, que é difícil nós reconhecermos a nós mesmos. Reconhecermos não, saber quem somos nós. Deus tem planos extraordinários, mas nós não temos a dimensão daquilo que Deus vai fazer. E Deus falou, eu vou te usar nessa terra. A primeira coisa que eu fiz, Thiago, eu fui estudar. Eu não fiquei naquele, vou orar. Eu fui estudar, eu fui para o Mobral. Eu fui aprender a ler e a escrever. Eu fiz o Mobral, nós vamos reduzir bastante. Eu fiz o Mobral fundamental. Eu fiz o ensino médio. E depois eu fiz auxiliar de enfermagem e enfermagem. Depois que eu me formei na enfermagem, eu fiz gestão pública e agora gestão pessoal. Então eu estou indo para a terceira faculdade. Eu decidi que eu precisava me inserir no mundo em que Deus está me colocando. Que mundo era esse? Não sei. Porque falar, pastor, para ser cristão precisa ter faculdade, isso aqui eu não sei o que Deus... Eu não sei onde Deus quer me levar, onde Deus vai me levar. Mas eu fui estudar. Precisei faltar de culto? Precisei. Mas eu não precisei abandonar Deus. Eu continuei servindo a Deus com muita alegria, com muita sabedoria. Perdoei todos o que eu machuquei, os que me machucaram e os que eu permiti que me machucassem. Porque tem alguns que nos machucam sem permissão, tem uns que nós nos permitimos, tem uns que somos nós que se machucamos. Mas o perdão mais difícil foi perdoar a mim mesmo. Eu falhei muito e muitas das vezes eu me peguei com remorso e não com arrependimento. Eu precisei tratar muito essa área na vida do meu filho para que os meus netos não levassem essa carga. Porque eu fui criada dura, mesmo após a minha mãe se converter. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, deixou um legado de fé, de tudo que tem direito, mas dura. Então eu também sou uma mãe dura. E eu tenho uma neta que é super sensível. Uma neta que se você falar um pouquinho mais... E o meu bom dia é bom dia. Então eu tenho que pensar, eu tive que treinar muito o meu jeito da fala. Eu aprendi a ser dependente de Deus, a acreditar que a partir do momento em que Deus fala de várias maneiras. Às vezes nós pensamos que precisa, não estou criticando, mas Deus já te usou hoje. Que precisamos ir num profeta, precisamos ir num culto, na lição diária da nossa casa. Essa chuteira é grande demais para você agora. Não chegou o tempo de você usar isso. Espera, há uma oportunidade de troca. Exatamente. Essa troca vai... Se você não usar, se você não fizer o que você está querendo agora, isso. Eu consigo trocar. Preferi usar e perder a troca. Então, e aí... Deus fala em qualquer situação. Em qualquer situação. E eu, como cristã, pastora, eu passei por um divórcio. Eu preciso falar desse divórcio porque muitas mulheres evangélicas, cristã, mulher, ela se sente vítima, lesada, diminuída, quando quebra o vínculo de uma aliança. Eu passei por um divórcio já estando pastora. Quando eu passei por esse divórcio já estando pastora, foi a pior fase da minha vida. Porque após 15 dias, não foi nem o divórcio. Primeiro, um abandono eu tive. Meu ex-marido saiu de casa e após 15 dias a minha mãe morre. Aquela hora eu achei que Deus esqueceu de mim. Foi a primeira palavra que saiu da minha boca, foi essa: Deus, o Senhor, esqueceu de mim. O velório, o enterro, o funeral, o nome que quiser ser dado da minha mãe foi espetacular.
Por que espetacular? Você já foi em festa de circo de oração? De igreja pentecostal? Velório da minha mãe. Profetas, dança, hino, pandeiro. Foi algo extraordinário. As pessoas que vinham no velório falavam como que aconteceu isso. E naquele momento Deus disse, eu estou dando uma virada de chave na tua vida. Eu vou cuidar de você. Sem marido, sem mãe, um monte de conta, de ministério e de vida para pagar. Falei, como eu faço agora? E Deus fica em Jerusalém. Eu fiquei em Jerusalém, sem comida, sem creme, sem sabonete, sem luz, sem água. E eu falei que Jerusalém é esse, Deus. E Deus falava, continua, continua. Um dia eu chorando muito, me sentindo muito sozinha. Deus disse para mim, enxuga a tua lágrima, porque a partir de hoje, eu sou teu marido. A partir daquele dia, eu acreditei, coloquei na minha mente e nada me falta. Você tem tudo? Ninguém tem. Se você disser para mim que você tem tudo, eu vou dizer, você está brincando. Ninguém de nós temos tudo. Sente falta de alguma coisa? Não sinto falta de nada. Tudo que vem me acrescenta. Então aprenda a acreditar. Eu não entendia quando Deus dizia, fique em Jerusalém, lugar de adoração, de obediência. Mas eu queria, naquele lugar de adoração, eu queria pôr uma chuteira maior do que eu. Eu já queria alavancar. Eu queria vingança. Mata. Né? Quando diz mata, não é morte assim. A palavra mata, eu acho que é faz sofrer. Eu estou sofrendo, faz sofrer também. E Deus ali, calmo, sereno e tranquilo. Eu fiz uma oração e disse assim, Deus, até quando o Senhor vai ficar sentado nesse sublime trono e não vai fazer nada? E Deus disse, aprenda a fechar a sua boca no momento de dor. Porque no momento de dores nós temos raciocínio negativo. Melhor calar para não lançar palavras no vento. O silêncio faz um grande barulho no céu e Deus interpreta as nossas lágrimas. Superei. Acreditando em Deus e não dando ouvido às vozes contrárias. Você não consegue, você não pode. Primeiro, que o que eu precisava, ficar em Cristo. Eu não precisava vir no BrunoCast. É isso, BrunoCast? BrunoCast. BrunoCast. Até terminar. Não, mas o Wesley também não sabe falar até hoje. Fala. BrunoCast. Com o tempo, 4 anos trabalhando com o Thiago, então, você aprende. Daqui 4 anos, quando eu voltar, eu vou falar certinho. Você que está nos ouvindo, se Deus falou, falado está. Amém. Não é porque você não está vivendo aquilo naquele momento que Deus não vai fazer. Ele já falou, então está feito. Deus dizia, a sua voz vai alcançar os 4 cantos da terra. Eu não tinha condições de comprar um óleo, um creme, eu digo um óleo corporal, um creme para passar no corpo. Por eu ser uma negra retinta, a minha perna ficava cinza. Eu passava óleo de soia na minha perna. Não tinha perfume. E Deus dizendo, a tua voz vai nos 4 cantos da terra. Hoje, não que eu compre, mas o meu marido, ele me presenteia com creme, com óleo corporal, perfume importado. Filho, eu sou a mulher cheirosa. Porque o meu marido é rico. Eu passei por uma situação de uma suspeita de um câncer no intestino, o qual eu ia precisar usar uma bolsa de colonoscopia. Eu orei, chorei, falei com Deus e disse assim para Deus, bolsa, Deus, eu só quero se for uma bolsa da Louis Vuitton original. Essa eu não quero. O que eu tenho? Uma bolsa da Louis Vuitton original. E não tenho bolsa de colonoscopia. Lança palavras de fé. O poder da palavra. Lança as palavras de fé. Porque às vezes nós ficamos esperando que alguém venha profetizar para nós. Ezequiel, quando viu a visão do vale de ossos secos, Deus disse para ele, o que você vê? Ele mostrou
ossos sequíssimos. Pode viver? O Senhor que sabe. Não, o que Deus disse para Ezequiel? Profetiza. Então verbaliza. Verbaliza você. Ele não falou eu vou profetizar. Fala você, Ezequiel. Eita, eu já vejo um aumento. Fala você. Diz você se pode. Né? Talvez se ele ficasse aí... Quando esse Brunecast acabar... Mas não é isso? Porque naquele momento Deus não podia... Quando Ezequiel, ele fala para Deus, tu sabe, Deus podia falar, viva ossos. Deus falou, não. Verbaliza, você vai falar. Olha o poder das palavras. Sem dúvida. Deixa só eu dizer algo. Que eu sei que você precisa terminar, tem horário. Aprenda a atrair coisas boas para você. Eu tenho uma alopécia. Sou careca. Linda, né? Eu me acho. Eu chorava por causa dessa careca. Eu usei turbante. Hoje o chapéu eu uso porque eu acho que é charme. Mas eu usei turbante. Eu usei peruca. Careca. Deus disse pra mim, eu vou mudar a sua aparência. Tem momentos que Deus precisa mudar a nossa aparência. Porque a minha aparência estava de uma mulher divorciada, triste e derrotada. Quando Deus disse, eu vou mudar a sua aparência, eu me vi uma mulher negra, alta, magra, no mínimo cabelo longo. Eu fiquei careca. Usei peruca. E o meu neto de 10 anos me trouxe à memória. Eu estava chorando. Quem usa peruca tem uma vantagem. Vou fazer uma brincadeira com você agora. Eu lavei a peruca, coloquei no varal para enxugar e fui orar. Olha que vantagem, lava o cabelo e dá tempo de orar ainda. Eu estava orando, meu neto disse para mim assim, vó, por que você está chorando? Eu falei, João Pedro, olha a luta que a avó está passando. A avó não tem nada e agora caiu o cabelo da avó. Ele disse, mas Deus não disse que ia mudar a sua aparência? Por que você não aceita? Olha como é que a gente não se vê como Deus vê a gente, né? A primeira vez que eu te vi no vídeo, eu falei isso no início, justamente você estava pregando num lugar assim, estava completamente careca, e foi isso que eu achei maravilhoso. Falei, caramba, que estilo, né, cara? Que coisa bonita e tal. Me chamou a atenção, mostrei pra Janine, né? Falei, que Janine? Nossa, é muito bonito. Diferente. Então, tipo assim, chamou a atenção da gente, não só a palavra, mas a aparência. Deus que eu falou, achei vamos muito mudar. estiloso, né? Eu falei, cara, é muito estilo, né? Todo mundo consegue, depois de uma certa idade, vai passar um tempo, você vai ficando, geralmente você vai ficando pior, né? Tem gente que vai melhorando. Ô, glória! Né? Não, mas isso é impressionante, ou seja, Deus ele pega uma coisa que era pra ser um defeito, Isso. Um machucado na gente, e acaba transformando num estilo que chama a atenção das pessoas. chama a atenção das pessoas. Mas isso não é só na aparência física, não. No emocional, no espiritual, no financeiro. O que era pra dar errado, com Deus, vira a tua chave da vitória. Da vitória. Mudou minha aparência. Perdoe. Eu fui até o homem que me estrupou. Pedi perdão a esse homem. Ele pediu perdão pra mim. E ele aceitou Jesus. E há 9 meses eu fiz o funeral dele. A família serve a Deus. E eu sou grata por essa família, pelo carinho que essa família tem por mim, pelo carinho que esse homem, depois de adulto, reconhecer a autoridade espiritual que estava sobre a minha vida. Ele faleceu. Aí tô eu. Deus disse, vou te dar. Lembra que lá no começo, eu contei para você que eu comia lixo? Deus disse para mim, eu vou te dar uma cadeira no Legislativo. O prefeito da minha cidade, não o atual, ele disse para mim, as pesquisas não estão boas em meu favor. Você não quer sair candidata a vereadora para ajudar? Eu falei, não quero. E ele falou assim, por que não? Eu falei, porque eu não quero. Ele falou, vai orar. Aí eu fui orar, eu falei, mas eu vou sair, vá. E saí candidata. Ele falou, eu sei que você não vai ganhar, porque você é preta, pobre e careca. Mas eu preciso para legenda, cota. Eu falei, tá ok. Deus tirou eu do cenário de Boituva, me colocou para pregar na região, e eu falei para Deus, eu sou candidato a vereadora da cidade. Deus falou, pode deixar que da sua campanha cuido eu. Eu sou a mulher mais votada da cidade. Eu ocupo uma cadeira no Legislativo. O meu partido foi o mais votado.
Quando Deus promete, Ele cumpre. Sou a primeira mulher negra, uma representatividade da minha etnia, ali na minha cidade. É importante ser vereadora? É importante uma promessa ser cumprida. Passando tudo isso, a minha mente estava na pobreza. Pega um porco, dá banho nele e solta. Ele volta pro... Se você não mudar a mente... Impressionante. Morando em 3 cômodos, passando uma situação difícil, vereadora já, não tinha necessidade de passar situação difícil. Lá o salário não é altíssimo, mas você tem que dar... Você não precisa olhar o... Você tem que dar o primeiro passo. E Deus falou para mim assim, quanto custa a sua paz? Saí para alugar uma casa. Fui procurar uma casa... A fachada da casa, eu falei, não dá, é caro pra mim. Falei, essa casa... A mentalidade é terrível. Falei, não dá. E primeiro que a gente mostra que não acredita no que Deus fala, né? Porque a maioria das coisas boas da minha vida, eu não acreditava que podia acontecer comigo. Mas aí, meio que pela fé, você fala, poxa, mas Deus falou, né? Vamos lá, né? Vamos lá. E aí você vê, cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ou seja, acreditar em Deus não dá errado nunca. Aí, aluguei uma outra casa, mas eu ia nessa casa que eu queria morar. Eu apertava o controle na minha imaginação, entrava dentro da casa e falava, Deus, eu queria tanto morar aí. De vez em quando eu fechava os olhos assim, falava, eu vou fazer um bolo, quem vê, pensa que eu sou muito fazer. Aí eu vou fazer um bolo, vou colocar nessa mesa. Onde eu moro hoje? Nessa casa. Então, quando você entrega a sua vida para Cristo, Ele te faz mudar a sua mente, se você quiser. Te faz superar os traumas. Aceitar que os fracassos são apenas marcas para você ter sucesso. Contar minha história hoje, de que eu saí de um mundo cheio de sujeira, de promiscuidade, e dizer de peito aberto, eu sou livre. Se você for abastecer o seu carro na minha cidade e disser assim, eu queria falar com a vereadora ou com a pastora Sandra. A Sandra, ela é uma grande mulher de Deus. Não porque eu prego, não porque eu estou aqui, porque o meu testemunho faz com que as pessoas vejam Cristo em mim. Amém. Alguma pergunta final, Erly? Não. Queria agradecer, primeiramente, a presença da pastora Sandra. Muito a bom. gente está muito feliz em recebê-la. Muito bom e a prova de que não existe impossível para quem tem fé.